A paz do Senhor Jesus Cristo. A nossa aula número 1 será da vontade de Deus. Hoje iremos falar sobre a vontade de Deus. Conheça ela e faça. Mas antes é bom eu perguntar: qual é a vontade de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus? Quantas vezes lutamos com esta pergunta? Muitos crentes têm uma visão confusa quanto à vontade de Deus. Perceber a vontade de Deus é uma orientação bíblica. Todo cristão deve procurar perceber e fazer a vontade de Deus. Está escrito assim no livro de Salmos, capítulo 143, versículo 10 e seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade. Amém? Deve haver sempre uma distinção importante, ou seja, uma diferença importante. Existem vários aspectos da vontade de Deus. E é necessário fazermos esta diferenciação para podermos perceber melhor o que Deus quer de nós, amém? Hoje iremos estudar sobre 3 tipos da vontade de Deus. Diz o seguinte: e isto acontece para que o Filho do Homem mora como já foi determinado. Amém? O que foi determinado aí? O dia da morte já está determinado por Deus e não há como mudar. A morte de Cristo já estava determinada. Ou seja, antes de qualquer coisa, a morte do Senhor Jesus já estava determinada. É algo que ia acontecer para nos purificar e nos livrar do pecado, nos salvar. Amém? Podemos ir no Antigo Testamento, livro de Jeremias. Deus escolheu Jeremias. A Bíblia diz que Deus diz o seguinte: Jeremias, eu te conheci antes que te formasse no ventre da sua mãe. Então, Jeremias foi confiado uma missão por Deus para que ele podia fazer a mesma missão. Aquela foi uma vontade de Deus decretada que nenhum homem poderia anular. Amém? Vamos para a segunda vontade. Vontade de Deus ordenada. É aquela vontade de Deus que é uma ordem. A mesma vontade pode ser sim obedecida ou desobedecida, precedendo a pessoa as devidas consequências. Amém? Exemplo, teremos no livro de Efésios capítulo 4, versículo 29, Efésios capítulo 5, versículo 22 a 25, Efésios capítulo 6, versículo 1. Está escrito assim: não falar palavra torpe, só falar para edificar. Amém? Não falar palavra torpe, mas sim falar para edificar. Essa é uma vontade ordenada que pode ser sim obedecida ou desobedecida. Mas, como estávamos a estudar lá, que cada pessoa irá receber as suas devidas consequências naquilo que ele escolhe. Amém? Vamos no segundo exemplo. A esposa se submeter aos seus maridos e o marido amar as suas esposas. Quantas vezes já ouvimos brigas de casais? Muitos casais têm discutido muito, lutado por certas coisas, não é verdade? É verdade. Então, essa é a vontade de Deus que pode sim ser obedecida ou não ou desobedecida. E aí vem outro exemplo: filhos, obedecer aos pais. Obedecer aos pais. Essa é a vontade que o filho pode escolher desobedecer ou obedecer, mas cada pessoa irá receber o que? A sua consequência. Então estudamos isso. A vontade de Deus ordenada está claramente na Bíblia. Eu preciso ler, descobrir e obedecer. Aquele que o cristão tem o direito de escolher ou não. Amém? Terceiro, iremos estudar sobre a vontade de Deus desejada. É aquela vontade de Deus que precisa ser buscada para as decisões particulares de nossa vida. Qual deverá ser a minha carreira? Com que devo me casar, por exemplo? Onde devo morar é outro exemplo. Devo comprar um novo celular? O que diz o texto de Efésios capítulo 5, versículo 17? Me
desafia a fazer em relação à vontade desejada de Deus? Tem algumas dificuldades em descobrir e obedecer à vontade de Deus ordenada, mas nossa maior dificuldade está em descobrir e obedecer à vontade desejada de Deus. Amém? Então aí podemos perceber que a vontade desejada é aquela que uma pessoa deseja algo em Deus, mas deve desejar segundo a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus desejada, todos nós temos desejo, mas devemos desejar segundo a vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, nós estaríamos a sair do campo, que é o nosso Deus. Então, no resumo, a vontade de Deus, aquela que a buscamos descobrir. Exemplo, evangelizar, esse é meu desejo, mas sim espiritual. Submissão ao esposo e respeitar. Iremos falar como então podemos descobrir ainda mais essa vontade. Já conhecemos os 3 tipos de vontade. Podemos descobrir a vontade de Deus em oração. Tiago capítulo 1, versículo 5. A oração ajuda a ajustar nossa vontade com a vontade do Senhor. Além da oração, as autoridades. Colossenses capítulo 3, versículo 20, Hebreus capítulo 3, versículo 17, Romanos capítulo 3, versículo 1. A vontade clara do Senhor que haja submissão às autoridades. As autoridades podem ser pais, patrões, polícia, governo, igreja, entre outros. E outra vontade podemos descobrir assim por conselhos de irmãos. O Senhor deseja que seus filhos aconselhem alertando e ensinando uns aos outros. Alertando e ensinando uns aos outros. No processo de discernir a vontade de Deus, é importante ouvir pessoas capazes e piedosas. Cuidado, procure o conselho que você precisa e não o que deseja. Amém? Isso já é vontade desejada. Outra forma de descobrir é o raciocínio consagrado. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Deus espera que seus filhos usem sua capacidade mental para procurar e discernir a vontade de Deus. Crer é também pensar. Amém? Pensar. Você pode descobrir a vontade de Deus pensando. Sabedoria. Como podemos descobrir mais? Circunstâncias, Filipenses capítulo 1, versículo 2. Muitos crentes se deixam levar pelas circunstâncias, entendendo que elas são indicadores confiáveis da vontade de Deus. Isso não é toda a verdade, sem dúvida alguma. O Senhor permite as circunstâncias na nossa vida. Quantas vezes passamos por certas tribulações, aflições, mas essas circunstâncias às vezes nos levam a conhecer ainda mais a Deus. É um ditado que diz que, não é um ditado, Deus tirou o povo do Egito, está preparando no deserto para ir no Canaã. Então é assim mesmo, amém? Então, chegamos ao fim do nosso vídeo. Obrigado pela tua presença. Conclusão, precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Ele se submetia ao Pai, fazendo o que lhe agradava. João capítulo 5, versículo 30. Não podemos viver a vida despreocupadamente, achando que nossas escolhas não terão consequências perigosas, mas viver de forma agradável a Deus, colhendo os benefícios dessa escolha. Que Deus possa te abençoar. O que eu peço agora é você poderia se inscrever ao canal. Basta clicar o botão inscreva-se abaixo do vídeo e ativar notificações todas para não perder nenhum vídeo da próxima que eu for a publicar um novo. Gostaria também que você partilhasse esse vídeo para aquela pessoa que precisa saber o que é a vontade de Deus. E chegamos ao fim. Deus te abençoe. Deixa um amém, deixa um testemunho aí embaixo nos comentários e estamos juntos.